Somente lobos caem em armadilhas de lobos, leciona o Evangelho de Jesus. Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra, quando agredido ou malsinado. Eis o que vives interiormente, e não aquilo de que te acusam. Não te tornarás melhor porque estás elogiado, ou ficarás pior porque combatido. Permanece honrado e discreto, sendo tu mesmo em busca do aprimoramento íntimo. Para que vivas em harmonia com os outros e esses contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja, indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. A pressa é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos, de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento no instante apropriado. Sê caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques, nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo quando em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com as necessidades de cada criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Sê amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. No mundo carente, toda baga de amor é como um raio de luz, limpando a treva e apontando rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites, e deixa que o amor te conduza, fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua harmonia em relação a ti próprio e a todos os demais. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossos pensamentos. Hoje vamos estudar o capítulo 9, o título Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos. Os Espíritos, através da escrita de Allan Kardec, eles dividem este capítulo, né? Primeiramente indicando como tópico injúrias e violências. Depois passamos para as instruções dos Espíritos, e aí são comentados os seguintes tópicos: a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência, a resignação
e a cólera. E os Espíritos nos trazem, né, a importância dessas orientações. Porque Jesus era manso e era pacífico, né? Como diz os nossos irmãos, também era enérgico, mas suas posições sempre foram do entendimento, né, e da paz. Aqui eles nos ensinam o seguinte, né, que Jesus disse, né, bem-aventurados os dóceis, porque possuirão a terra, os pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. E aí Jesus corrige, né? Vamos ver uma das indicações que nós tínhamos, né? Nos 10 mandamentos encontraremos a palavra não matarás, né? O 5º mandamento, não matarás, que seria, vamos dizer, uma condenação, segundo a lei apresentada por Moisés, né? Os 10 mandamentos enviados por Deus, mas Jesus antecipa e vamos dizer, acrescenta que também aquele que se irar contra seu irmão poderá sofrer algum tipo de condenação. Hoje sabemos que a morte não existe, né? Que nós perdemos, vamos dizer, o nosso invólucro, né, corporal, né? Mas o nosso espírito sobrevive. Então, por mais que, vamos dizer, que se tire, vamos dizer, a vida, a morte, existe a sobrevivência do espírito perante a morte, né? Mas ele nos fala que existe também consequências, né? E essa morte, ela também será julgada. O julgamento, normalmente, o que nós entendemos como tribunal, é que nós teremos que reparar os nossos erros, né? A prisão é a prisão espiritual até um certo ponto e passa a ser material a partir do momento em que voltamos e reencarnamos. Tirar uma vida, quando tiramos uma vida, nós teremos que reparar nas nossas falhas, nos nossos erros. Assim como diz aqui, né, que também se irar, se encolerizar diante do próximo, também vai ter, de alguma forma, uma condição em que também seremos responsabilizados, né? Então ele fala aqui que Jesus, além da lei de que não devemos tirar a vida apresentada por Moisés, o não matarás, também ela se aplica àqueles que agem de maneira descontrolada, né? Agem de maneira ríspida, dura, né? Então Jesus orienta da seguinte maneira: torna, vamos dizer, código de conduta a doçura, a moderação no nosso comportamento, a mansuetude, né? A afabilidade diante do próximo e também, nos momentos mais difíceis, a paciência. E, desta forma, como já foi dito, condena a violência, a cólera e até mesmo alguma expressão descortês para com o semelhante. Quanto diante dos judeus ocorria esse virar a cara e cuspir, né? Então, essa atitude de desprezo também era condenável. Veja, minha gente, tudo que nós fazemos para que ocorra o sofrimento do próximo, nós, em algum momento, nós repararemos. Voltando, vamos dizer, os pressupostos da doutrina espírita, nós encontramos as palavras: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não sairemos, não evoluiremos, né? E a caridade, como orientado pelos Espíritos e vamos dizer, transmitido por Kardec, é benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos do próximo e perdão das ofensas. Tudo isso faz com que
essa palavra caridade, ela tem uma extensão muito maior. Quando agimos de maneira dura, nós estamos faltando com a caridade. Mas aí se diz, poxa, mas uma simples palavra pode ser tão grave para merecer uma reprovação severa pela interpretação de Jesus. E aí nesta hora os Espíritos respondem, é que toda palavra que contém ofensa exprime sentimento contrário à lei de amor e caridade. A palavra ela deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia, o entendimento. Toda palavra ofensiva é um golpe contra a benevolência recíproca, ou seja, você, por exemplo, quando você ataca alguém, como é que você, vamos dizer, quer que essa pessoa tenha as mesmas reações? E também é um ataque contra a fraternidade. Ela entretém o ódio, porque não somos ainda evoluídos, e a animosidade. Aí ele prossegue dizendo, depois da humildade perante Deus, a caridade em relação ao próximo é uma lei de todo o cristão. Então, quando nós tomamos atitudes que fazem com que o nosso próximo sofra, essas atitudes fazem com que nós passemos a ferir essa lei de amor e de caridade. Aqui também comenta-se a respeito da passagem dos dóceis que possuirão a terra. E nós ouvimos na doutrina espírita a palavra possuir e ser possuído. Então, aqui ele descreve que enquanto bem-aventurados os que são dóceis, porque possuirão a terra. Ele que disse que só se deve renunciar aos bens deste mundo e que prometeu os do céu, Ele que disse que se deve renunciar aos bens deste mundo e que prometeu os bens do céu. Então, enquanto espera os bens dos céus, o homem precisa dos bens da terra para viver. Somente recomenda que o homem não atribua maior importância a esses bens da terra. E aí ele prossegue dizendo, por essas palavras quer dizer que hoje os bens da terra são tomados pelos violentos em prejuízo daqueles que são dóceis e pacíficos. Os dóceis e pacíficos não reagem de maneira violenta, que a estes muitas vezes falta necessário por não se imporem, enquanto que os outros sobra. Ele promete que a justiça será feita na terra como no céu, porque não são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e caridade for uma lei neste mundo, não haverá mais o egoísmo. O frágil e o pacífico não mais será explorado pelo violento, pelo forte. E tal estado da terra ocorrerá quando, pela lei do progresso e pela promessa de Jesus, ela se tiver tornado um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, isso significa que, você vê, são bem-aventurados, porque receberão, vamos dizer, como lar, vamos dizer, para a sua evolução a terra. E aqueles que, vamos dizer, que não concordarem com a mudança, que a humanidade se torne, vamos dizer, um mundo fraterno, aqueles que não concordem, eles serão levados para as outras instâncias, para as outras escolas, onde receberão mais orientações. E nesse momento chega as instruções dos Espíritos com relação à afabilidade e à doçura.
E ele nos indica mais uma característica, né, com relação, vamos dizer, à docilidade, né, e aqueles que são pacificadores, né. Então ele começa esse comentário dizendo o seguinte: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que são sua manifestação. Entretanto, ele diz que não se pode confiar sempre nas aparências, né? A educação e costumes do mundo podem apenas ser um verniz, né? Era uma capa, né? Quantos há que fingem bondade e mantêm essa máscara, mantém uma veste cujo corte calculado dissimula as deformidades que tem interiormente. O mundo está cheio das pessoas que têm sorriso nos lábios, né, e veneno no coração. São dóceis desde que nada ofenda, né, mas que mordem a menor contrariedade. Sua língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em veneno quando falam por trás. E aí ele indica, né, que a classe a que pertence essas pessoas, né, vamos dizer, que benignos, aparentando a ser bons fora de casa, né, em seus lares são tiranos domésticos. Fazem sofrer sua família e também as pessoas que são suas subordinadas. O peso do seu orgulho e o despotismo parecem querer compensar constrangimentos que recebem, né, vamos dizer, na sua vida com as outras pessoas. Não ousam impor autoridade a estranhos, porque estes os colocariam em seu lugar. Mas querem, ao menos, se fazer temer por aqueles que não podem resistir à sua ordem, né, à sua influência, né. Sua vaidade se satisfaz em poder dizer: aqui mando e sou obedecido, né. E não pensam, né, que se poderia acrescentar também esta afirmação, com mais razão, que sou detestado, né. Então, os Espíritos nos esclarecem. Mansos e pacíficos, eles devem, para adquirir essa condição de bem-aventurança, eles devem, né, melhorar essa condição. Não devem fazer isso, devem procurar se melhorar. Não basta que lábios escorram leite e mel. Se o coração for alheio a isso, é mentira. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas e nunca é desmentida, nem, né? Ele é o mesmo para o mundo e na sua intimidade. Sabe que é possível enganar os homens pelas aparências, mas não se engana a Deus. Ele tem conhecimento, né, que é possível enganar os homens pelas aparências, mas não se engana a Deus. Então, para que, vamos dizer, sigamos, para que tenhamos, né, essa bem-aventurança, não basta que nós ajamos de maneira afável, né, e com mansuetude, né, com entendimento do lado de fora dos nossos lares, do lado de fora das nossas vidas pessoais. É necessário que nós também, nas nossas relações pessoais, também tenhamos esta mesma atitude, senão não seremos bem-aventurados. É necessário entender também o seguinte: quantas ligações que nós temos neste mundo, que muitas vezes, né, tem muita gente que encontra em suas relações no mundo muita discórdia, muito desentendimento, né,
encontram pessoas que são muitas vezes seus algozes ou muitas vezes seus antagonistas, né? E isso se deve muitas e muitas vezes, né? A não ser uma condição, né? Que haja esses nossos irmãos missionários que vão, né, como Jesus o fez, vão para localidades e lá vão trazer a verdade, lá vão trazer a correção. A esses irmãos, né, que vão levar a evolução, muitas vezes eles são contestados, são odiados, porque nesse momento esses irmãos estão se sacrificando para melhorar a vida do próximo. Esses não devem ser questionados. Jesus diz, né, que aquele, né, que fala em favor do meu nome, né, terá um grande galardão, né, porque ele receberá, vamos dizer, o reconhecimento pelo fato de defender, né, defender orientações positivas em prol do próximo. É o sacrifício do cristão, né? Aquele que quer ajudar, quer auxiliar, né? Então, mas, né, o grau de inimizade que nós estamos falando é o grau do prejuízo, é aquele que vai atingir o próximo para, vamos dizer, numa situação de ter vantagem, né? Ou mesmo vamos dizer, de agredir, de ferir ao próximo, né? Então é nesse momento, é nessa circunstância em que nós encontramos, né, numa condição equivocada. E não seremos felizes, porque Deus colocará todos nós perante os nossos antagonistas, né? Deus, Ele nos colocará em condições e em lugares em que, vamos dizer, teremos que aprender, vamos dizer, a sermos mais dóceis e a sermos pacíficos. Porque do contrário, né, em qualquer lugar em que estejamos, será, vamos dizer, um tormento, porque se somos e estamos nesta condição, né, é porque fizemos alguma coisa, né, agimos de maneira equivocada. Quem poderia falar alguma coisa contra Jesus? Quem poderia falar alguma coisa contra Francisco de Assis? Quem poderia falar alguma coisa contra Gandhi? Ele pregou a paz. Todos esses três, né? O nosso irmão Chico Xavier também pregou a paz, o auxílio, o alívio, né? Quem pode dizer contra? Quem pode dizer contra são aqueles que se utilizam, né, da religião, né? Aqueles que levam as pessoas ao erro, né? Utilizam, né, o óbolo da viúva, né? Se abusam do óbolo da viúva para se manterem numa condição de, vamos dizer, de poder, né, perante o próximo. Então, é muito difícil, né, se conseguir, às vezes, esta condição de mansidão, porque o manso e o pacífico, ele sempre, vamos dizer, ele sempre terá, em algum momento, que estar à frente daqueles que são violentos, aqueles que procuram valer-se, né, da sua autoridade, do seu poder. Mas é como já foi dito, que aqueles que, vamos dizer, que possuirão, né, a terra, serão estes, os mansos e os considerados filhos de Deus, né, porque merecem, né, essa condição. Outro ponto que, vamos dizer, vai mais além, que é o tema, né, da doutrina espírita a respeito de quando estamos diante de pessoas difíceis, né?
qual que será a nossa reação? Além da mansutude, além da afabilidade, muitas vezes temos que ter mais uma qualidade, que é a paciência, né? Então ele fala que a paciência é aquele momento em que nós temos que nos acalmarmos para, né, podermos ajudar o próximo. Então ele diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não se aflige, pois quando sofreres, mas ao contrário, bendizei a Deus, né, que vos marcou com a dor para a glória dos céus. Jesus foi marcado para a dor, né? E tantos outros, né? Sedes paciência, né? Então ele fala, né, diante do difícil das pessoas, vamos dizer, irracionais, muitas vezes as pessoas que estejam fora de controle, sede paciência. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade enviada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. E aí ele faz, né, uma comparação, né? A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil, porque quando a gente entrega, as pessoas estão agradecidas, né? E seguimos o caminho sem perturbações, né? Mas há uma mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Quanto mais difícil, mais mérito. Perdoar aquele que Deus coloca em nosso caminho, né, para serem instrumentos de nossos sofrimentos e pôr à prova a nossa paciência. Pessoas difíceis, pessoas enérgicas, né, pessoas com tendências, vamos dizer, de destempero, né? Quantas mulheres ou quantos homens, né? Ou quantas crianças ou quantos adultos que se deparam no seu dia a dia, seja nas suas relações de emprego, com pessoas duras, né? E que fazem com que o cristão, aquele que é seguidor do Cristo, aquele que está ali praticando, né, o dever cristão, que é a caridade, que é o amor ao próximo, que também é, né, que é a condição de humildade, de simplicidade, né, quanto sofre, né, e tem que ir lá e de repente se manter posicionado para auxiliar essa pessoa. A vida é difícil, diz o nosso irmão, eu sei. Ela se compõe de mil ninharias que são, né, alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso olhar os nossos deveres, os deveres que são impostos a todos nós, quanto às consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são maiores que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. E ao final, diante desta prova, né, desta expiação, o nosso irmão o Espírito, ele nos diz: coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e não tinha nada a ser repreendido, enquanto o que vós tendes que expiar vosso passado e fortalecer seu futuro. Seja pacientes, seja cristão. Esta palavra encerra tudo. Meus irmãos, é isso que eu falo. Muitas vezes, por causa do nosso destempero, criamos, né, situações em nossas vidas que acabamos, né, tendo que suportar. Eu acredito que
em muitos lugares as pessoas vivem bem. As pessoas que têm, vamos dizer, que procuram harmonia, que procuram entendimento, que procuram a pacificação, né, diante do próximo, que procuram, né, levar o bem de maneira pacífica, de maneira afável, encontram. Porque eles procuram, então eles encontram, né? Eles não fazem com que essas pessoas, né, tenham reações negativas, né? Mas para aqueles que, vamos dizer, em algum momento fizeram, de repente, ou estiveram nessa condição, né, de ira, de cólera, né, e em algum momento, né, tiveram embates diante do próximo, né, poderemos na nossa vida encontrarmos esses nossos irmãos. E esses nossos irmãos são irmãos difíceis, irmãos complicados. E quem sabe, né, não fomos nós, em algum outro momento, que criamos essa situação de animosidade. Aqui ele fala, né, de enquanto vos tendes que espiar vosso passado. Vejam, é um grande indicativo da espiritualidade que nos fala aqui o que nós fizemos afinal no passado. O que ocorreu para que nós estivéssemos junto de uma pessoa agressiva, né? Essa é a questão, essa é a pergunta. E aí eles prosseguem, né? Vamos ir com as nossas orientações. Temos o capítulo Obediência e Resignação e temos o capítulo A Cólera. Em Obediência e Resignação, né, eles reafirmam a condição em que devemos agir perante o nosso irmão, perante o nosso próximo, né, que é justamente aquela condição de procurarmos, né, fazer o bem, cumprirmos o nosso dever e manifestarmos sempre a mansidão, a afabilidade, a paciência, né, a compreensão, né, e procurarmos sempre sermos humildes, simples, né, e pacíficos e pacificadores. Nunca alimentarmos, né, a discórdia, o desentendimento, né? Essas são lições para todos nós. Então é necessário que nós aprendamos para que nós possamos, né, possuir, né, um bem na terra e um bem no céu. Veja o que ocorre com as pessoas que vão para a espiritualidade em paz, né? Porque procuraram seguir o caminho do bem e o prêmio, que é o reino dos céus. Porque lá ele vai encontrar o reconhecimento do Pai diante das dificuldades que este passou na terra. Vamos dizer, reconhecendo, vamos dizer, a sua orientação, né? E ao contrário daqueles que não viveram a paz, né? Que não viveram o entendimento, que viveram, né, a vida alimentando o seu orgulho, sendo egoísta, né? E pensando, vamos dizer, porque o egoísta não é caridoso, né? O egoísta pensa em si, o caridoso, ele é benevolente, pensa no próximo. O orgulhoso, ele não quer ser contestado, e ele também tem outra característica, que ele não aceita as opiniões, né? O orgulhoso não aceita outras opiniões. A opinião dele é que é válida. E é nessa hora
que por ele não concordar e ele muitas vezes determinar, ele faz com que sua vida seja mais difícil, né? Então, meus irmãos, são reflexões necessárias para que nós possamos ser felizes. Se nós vivemos as turras com os nossos irmãos, com o nosso próximo, como é que poderemos ter paz no futuro? Porque essas turras com os nossos próximos causam ferimentos, cravam, fazem com que hajam dores, né, no nosso próximo, né? E Deus, para nos corrigir, colocam na nossa vida condições para que nós, através da dor, aprendemos a amar e a respeitar o próximo. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Muita paz a todos.